Saúde Mix. Apoio Hospital Maternidade Frei Galvão. Olá, está começando agora mais um Saúde Mix. E você, já ouviu falar sobre a doença das artérias carótidas? Pois bem, essa doença é uma das principais causas do AVC, o acidente vascular cerebral, que anualmente atinge milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quem vai explicar melhor sobre isso pra gente é o nosso querido Dr. Vanderbilt. Fala, doutor! Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa Nova TV Vale, ao Saúde Mix. Lembro que o Saúde Mix é um programa feito para você, para que possa curtir, aprender, compartilhar, chamar a atenção de alguém que você conheça, que esteja interessado nesse assunto, nesse tipo de problema. E estamos aqui sempre para poder ajudar você. Compartilhe, divulgue, mostre para as pessoas que você está preocupado com elas, sobre cada assunto que a gente falar aqui, que você achar que seja de interesse dessas pessoas queridas a você, amigos, familiares. E hoje vocês viram uma novidade, que é a nossa apresentadora, Vanessa. Gostaria de dar nossas boas-vindas, Vanessa. Seja muito bem-vinda ao time do Saúde Mix. Você já está brilhando aqui conosco. Espero que continue a exercer essa tarefa fundamental dentro do programa e puxar as pessoas para a parte, tanto a introdução do que a gente vai falar, quanto a nossa agenda cultural. E muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Hoje nós vamos falar sobre doença aterosclerótica, sobre entupimento de um vaso específico. A gente vai falar um pouquinho sobre as doenças da artéria carótida. Você sabe o que é isso? A carótida, muitas vezes a gente está no consultório, a gente pergunta, você já fez o estudo da carótida, do ultrassom da sua carótida? As pessoas confundem com a tireoide. Tireoide é uma glândula que fica na frente aqui do gogó, né? O gogó fica nessa região. Isso duro aqui que a gente tem é a traqueia e a tireoide fica em torno dessa região. Mas a carótida não tem nada a ver com isso. A tireoide é uma glândula que produz hormônios. O mais conhecido é o hormônio tireoidiano, que muita gente aí precisa fazer reposição e monitorização da tireoide. Mas as carótidas são os vasos importantes que levam o fluxo do sangue para o nosso cérebro. Então elas podem ser acometidas de algum tipo de doença, sendo que a mais comum é a aterosclerose. A gente vai ilustrar um pouquinho isso durante o programa. E a gente sabe aí que em países mais desenvolvidos, a doença carotídea pode ser uma causa de morte muito alta, chegando a mais de 400 mil casos por ano de morte por doença que a gente chama de cérebro vascular. Isto é, a consequência que esse entupimento acaba gerando na dificuldade de passar sangue dentro desse vaso, gera intercorrência no cérebro, dando os acidentes vasculares cerebrais, como a gente já falou, e é o que a gente vai abordar um pouquinho hoje sobre a formação da doença, sobre como a placa ela é feita, sobre as coisas que a gente faz de errado que possa ajudar, sobre o que a gente deveria fazer um pouquinho mais de certo para poder evitar que isso aconteça, e sobre algum tipo de tratamento, seja medicamentoso ou seja da parte de intervenção, cirurgia ou cirurgia minimamente invasiva. Fique com a gente, curta o Saúde Mix, compartilhe, hein, gente? Como eu falei, a carótida é um vaso bem importante, que basicamente ele sai do coração por alguns ramos específicos e atravessam essa região do pescoço, se dividindo em alguns ramos, sub-ramos, que vão fazer a irrigação de todo o cérebro. Nós temos duas carótidas, sendo que uma irriga o lado direito do cérebro e a outra irriga o lado esquerdo do cérebro. E é um fluxo tão alto que precisa passar ali, que em média a gente considera que a irrigação que vai para o cérebro, e para você comparar em relação ao resto do corpo, chega a ser 15% desse que a gente chama de débito cardíaco. Você vai raciocinar como se fosse todo o volume do sangue a cada batimento, a cada minuto, vai passar 15% desse fluxo, vai ser direcionado para o cérebro, para que ele seja oxigenado, para que ele seja nutrido de oxigênio, de alimentos, de glicose, para que ele mantenha-se vivo, para que a gente fique inteiro e vivendo normalmente.
Então são vasos de extrema importância, são vasos que a gente considera aí de um médio calibre, média aí o segmento mais amplo dele não chega a ter 1 centímetro de diâmetro, mas são vasos importantes e, como a gente falou, de alto fluxo. E como que esse tipo de doença, esse tipo de entupimento começa a acontecer? Basicamente a gente vai falar que é um acúmulo de gordura. A gente começa no mundo industrializado e mundo atual. Existem estudos que mostram que já crianças, a partir de 10 anos de idade, já começam a desenvolver alguma marquinha dentro dos nossos vasos. Já tendem a ter algum acúmulo de gordura em alguns pontos definidos, alguns pontos que são mais fragilizados e propiciam que faça esse acúmulo de gordura mais facilmente durante a nossa vida. E a carótida, e um segmento importante da carótida, ele é um segmento desse que realmente a gente tem uma maior facilidade de desenvolver esse tipo de gordura e aquilo vai crescendo, vai tomando o espaço da nossa circulação, como se fosse uma parede, e aquilo vai reduzindo o espaço onde o sangue vai passando, podendo realmente levar a uma deficiência de sangue, no caso, para o cérebro. E como você vai poder suspeitar, como você vai saber que você precisa tomar algum cuidado com isso ou fazer algum exame específico para isso? Bom, o cuidado a gente sempre tem que ter mesmo, né? Buscar ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, sem estresse, evitar algumas coisas que a gente vai comentar daqui a pouco, para que esse entupimento não ocorra ou ocorra de uma forma muito lenta e muito branda, porque a maioria das pessoas vai tender a desenvolver esse entupimento com o envelhecer. Então, nossos vasos, nossas artérias vão ficando mais velhas, mais desgastadas e vão tender a formar essas plaquinhas um pouco maiores com o tempo, mas que dentro de um contexto sem nenhum problema maior ligado, sem nenhum exagero de gordura, muitas vezes isso aí vai passar ileso, sem causar nenhum problema durante a vida dessa pessoa, ou mesmo mais aí no que a gente chama na melhor idade, quando você já está com a idade mais avançada um pouco. Então, cuidado você tem que tomar desde que você tenha consciência da sua vida, basicamente com alimentação, basicamente dependendo da idade que você já está atingindo. O controle da pressão é um fator fundamental que você deve ter, porque normalmente a pressão desregrada, a pressão arterial não controlada, isso é, você tendo a pressão alta e sendo hipertenso, isso tudo pode acarretar uma série de situações que você, com o tempo, pode ter problemas, seja da forma que a gente está falando no AVC, no derrame cerebral, ou seja em outro tipo de circulação do seu corpo. Essa é um tipo de doença que ela é considerada sistêmica, isso é, alguns segmentos do seu corpo vão ter essa tendência de acúmulo de gordura maior do que em outros. E acaba que eles têm uma tendência a evoluir com a mesma velocidade na mesma idade. Isto é, se a partir dos 50 anos você tiver uma tendência maior a gerar esse entupimento vai acontecer de uma forma muito semelhante nas artérias carótidas, nas artérias do coração, nas artérias que a gente chama viscerais, que irrigam o intestino, nas artérias dos rins, nas artérias das pernas e por aí vai. Então isso tudo acaba que é um processo sistêmico, o corpo inteiro responde da mesma forma, mas alguns segmentos têm uma predileção, têm uma facilidade maior para que isso aconteça. E quais são os fatores que existem que vão fazer com que isso aí possa acelerar um pouco mais? Considerando parte genética, isto é, tem pessoas que têm uma tendência a produzir por ela mesma o colesterol de uma forma muito exagerada, colesterol, triglicéridos, esse componente, o metabolismo do corpo dele mesmo, tende a fazer com que esses níveis dentro do sangue sejam muito altos. Isso aí vai facilitar com que essa gordura fique acumulada nesses pontos que a gente falou e principalmente em relação ao que a gente está dizendo hoje, que facilite o acúmulo de gordura no segmento da carótida, dificultando que o sangue passe para o cérebro. Tirando essa parte genética, existe o que a gente faz de errado. Então, o que a gente faz de errado é falta de atividade física, uma alimentação muito inapropriada, muito calórica, muito gordurosa. Isso tudo vai facilitar e vai estimular muito a formação de gordura, de placa de gordura e esse entupimento desse vaso,
fazendo com que você tenha um risco de uma deficiência vascular cerebral, podendo ter um derrame, um AVC, mesmo muitas vezes você sendo um pouco mais jovem, fora de uma faixa etária mais esperada para que se ocorra esse tipo de doença, o derrame. Junto a isso tudo, você pode ter as pessoas que têm o hábito do tabagismo. O tabagismo é um fator que acelera bastante esse tipo de desenvolvimento da doença, né? Facilitando com que a placa de gordura se desenvolva, que ela cresça mais e cresça mais rápido e muitas vezes mais precocemente. Então o tabagismo ele é um fator que não é bem-vindo nesse tipo de estímulo, isto é, quando você fuma você tem maior facilidade de desenvolver esse tipo de doença. Outro também que muitas vezes a gente não tem culpa é quem desenvolve o diabetes, né? A doença, a glicose alta, ela de alguma forma ela fomenta muito, ela estimula muito com que essa placa de gordura aumente de uma forma mais significativa, de uma forma mais rápida, podendo causar esse tipo de problemas como o derrame mais precocemente ou de alguma forma um pouco mais grave. Volto a falar que ela é uma doença sistêmica, ela ataca vários pontos do corpo, né? Então muitas vezes a carótida, como é um vaso muito acessível para alguns tipos de exame que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele acaba sendo um vaso de referência. Quando a gente quer fazer uma triagem de doença mais importante, seja de circulação do coração, das pernas, dos rins, muitas vezes o médico vai solicitar um exame que vai dar uma triagem para ver a porcentagem de gordura que existe dentro dessa carótida, dentro desse vaso, e ele indiretamente ele vai poder ter uma noção de como estarão alguns vasos principais do nosso corpo. Quais os exames que seriam importantes então para a gente começar a falar sobre essa monitorização da doença? Comece sempre com o exame clínico do seu médico, né? Muitas vezes um cardiologista, um clínico geral, um cirurgião vascular, um neurologista. Todos esses médicos têm uma afinidade grande com esse tipo de doença e estão habilitados a fazer um exame clínico adequado. A partir daí, se ele desconfia de alguma coisa dentro do que ele viu do exame clínico, ou das doenças que você tem, ou dos hábitos, né, que você possa ter, desde o cigarro, falta de atividade física, excesso de peso, muito estresse diário, então isso tudo pode fazer com que o médico chame a atenção dele e ele vá lançar mão de alguns exames. Normalmente o principal, o inicial que a gente pede é exame de sangue, porque dentro desse exame de sangue a gente vai ali comprovar se existe alguma diabetes, realmente se existe uma glicemia elevada, se você está tendendo a elevar. A gente vai monitorar os níveis de colesterol e triglicéridos que são fundamentais, dão alimentos para que essa placa de gordura, para que esse entupimento aconteça e evolua. Então se você tem ali níveis mais baixos, né, a chance de você ter algum entupimento mais importante é muito baixo. Agora, se você tem níveis de colesterol já elevados para a sua idade ou realmente bem altos e o triglicéridos, isso tudo já preocupa um pouquinho mais e faz com que o médico lance mão de alguns outros tipos de exame. Fora o exame de sangue, o outro principal vem que é um exame relativamente simples de ser feito e, como eu falei, o pescoço é uma área que a gente tem um acesso bom para esse tipo de exame. Então é a ultrassonografia vascular, que a gente chama ultrassonografia com Doppler ou duplex scan, que é um exame basicamente feito através de um aparelho de ultrassom, esse que faz neném, esse que faz ver fígado, ver vesícula, tudo, mas ele é um pouco mais direcionado para a região do pescoço, para que você veja os vasos e você faça uma triagem das carótidas para fazer o estudo desse vaso, para saber se tem algum entupimento, para fazer o estudo do fluxo, para se ele está com fluxo adequado dentro da normalidade, se ele existe alguma alteração, seja na redução ou aumento de um fluxo. Isso tudo vai fazer parte de todo o escopo desse exame e ele é muito tranquilo de ser feito, é um exame que não leva contraste, não leva anestesia, em poucos minutos você faz um exame com segurança, sem o menor problema e tem um resultado muito favorável. Dificilmente a gente tem algum tipo de dúvida nesse tipo de exame. Então, através dele você consegue definir alguns pontos maiores, onde possa, e são mais frequentes que se forme essa placa de gordura,
e fazer a monitorização disso. Então, muitas vezes tem uma pessoa de 80 anos que nunca fez o exame, a hora que vai fazer, tem lá uma placa bem avantajada, uma placa bem importante que pode estar botando ele em risco. E a partir dali, o médico tem que tomar alguma providência, alguma orientação para que aquilo possa se estabilizar e monitorizar um pouquinho melhor. Da mesma forma, um paciente mais jovem, de repente um tabagista que tem um diabetes associado, e ali com 45, 50 anos já está fazendo o exame e já tem algum indício de placa ali, de acúmulo de gordura que possa ser controlado com a medicação, para evitar com que isso aí aumente de uma forma que possa colocar ele mais em risco com 60 ou 70 anos de idade. Então é um exame que a gente usa muito para fazer uma triagem, para fazer um diagnóstico e para fazer a monitorização. Essa monitorização é muito importante, volto a falar, ele é um exame que não dói, que não leva contraste, que não leva radiação, não é um exame que a gente chama na medicina de alto custo, é um exame que tem um custo relativamente baixo, é um exame que a maior parte dos planos de saúde tem cobertura para ele, e é um exame de alta eficiência, tem uma sensibilidade muito grande para que se faça o estudo, a avaliação desse tipo de alteração nas artérias carótidas que levam o sangue para o cérebro. Além disso, muitas vezes depois de algum procedimento cirúrgico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas só para a gente poder saber, esse tipo de ultrassom também é o exame inicial que a gente usa para fazer a monitorização no pós-operatório, no pós-procedimento. Então, quando existem situações que a gente indica a cirurgia de desentupimento, depois no pós-operatório, ele é um exame que muita gente usa para monitorar o resultado cirúrgico e ter ideia de como que o fluxo de sangue está passando e fazer a monitorização disso aí durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, dali para frente. A partir do momento que você tem essa placa um pouco acima aí do ideal, né, um pouco acima do permitido, ou mesmo já esteja aí uma obstrução significativa, com ou sem alteração de fluxo, né, propriamente dita no cérebro, isso é, sem você ter tido nenhum tipo de evento que a gente chama isquêmico, que tenha levado a gente achar que possa ter faltado sangue no cérebro, como que a gente, né, as pessoas costumam falar na ameaça de derrame, ou no derrame propriamente dito, né, no acidente vascular cerebral, ou acidente isquêmico transitório, que é o que fala esse princípio de derrame, muitas vezes você acaba sendo indicado algum procedimento de desentupimento desse vaso. E existem 2 formas de procedimento para que se faça esse tipo de desentupimento do vaso. As medicações, elas vão estar associadas tanto com a indicação de cirurgia quanto sem a indicação de cirurgia. Para quê? Para tentar se estabilizar essa placa de gordura, tentar evitar com que ela cresça, com que ela continue evoluindo desordenadamente. Então as medicações vêm para tentar estabilizar e tentar fazer com que ela não cresça mais. O crescimento dela, mesmo com a medicação, pode acontecer, principalmente porque muitas vezes você não tem cura. O diabetes a gente não consegue curar, por mais que você controle. Muitas vezes as pessoas não param de fumar, mas mesmo parando de fumar, a gente vai ficando mais velho. E o ficar mais velho já propicia com que isso aumente. Então as medicações estão vindo para botar você em menos risco, tentar estabilizar um pouquinho a doença, mas muitas vezes elas não podem ser eficientes o suficiente para que você não preencha um critério de desentupimento cirúrgico. Nós temos 2 tipos de tratamento de desentupimento, que a gente chama de cirurgia convencional ou cirurgia aberta, ou o que a gente fala de procedimento pouco invasivo ou via catéter. A cirurgia aberta é a cirurgia mais emplacada no mundo inteiro. Até há poucos anos atrás era praticamente a única opção que se tinha, quando se estava entupindo o vaso. O vaso carotídeo, quando está 100% entupido, com a presença do derrame importante ou não na presença do derrame, ele não tem mais indicação de desentupimento. Então, 100% entupido, o fluxo já parou de passar. Se o cérebro teve algum dano ou não teve algum dano com isso aí, não se tem indicação de mexer mais nesse fluxo. As pessoas que não tiveram nada, que teve esse entupimento assintomático, sem sintoma nenhum,
Maravilha, significa que o outro lado está muito bom, que outro tipo de circulação está conseguindo suprir essa parte do cérebro que esse vaso estava irrigando e graças a Deus ele teve a maior sorte de não acontecer nada. Da mesma forma, muitas vezes a carótida tem um entupimento de 100% e a pessoa tem ali a representação de um AVC, de um derrame cerebral, seja de uma forma mais branda ou de uma forma mais significativa. Também, depois desse entupimento de 100%, não existe a indicação de desentupir ou fazer qualquer procedimento para que restabeleça o fluxo. Então, a cirurgia é uma cirurgia que a gente fala convencional, onde se faz a abordagem direta da região cervical, do lado, né, que você precisa ser tratado, e através de técnicas especiais você isola, acha o vaso que a gente chama vaso-alvo, o vaso que a gente precisa tirar essa gordura, que normalmente ela é um vaso que faz uma bifurcação. Então é uma carótida única, importante, que ela divide em duas. Dessas duas a gente tem que trabalhar no segmento proximal de uma e distal da outra, que a gente chama, para poder abrir esse vaso, limpar a gordura por dentro e depois costurar, fechar esse vaso novamente para que possa ser restabelecido o fluxo e aquele fluxo de sangue tome o caminho que ele tem que passar, que é para irrigar o cérebro, para que a pessoa tenha a vida dela normal, sem o problema, sem o risco de ter um derrame mais importante durante a sua vida, por justificativa desse acúmulo de gordura nessa região. É uma cirurgia relativamente rápida, a gente tem que trabalhar muitas vezes aí com a interrupção do fluxo de sangue temporário nesse segmento que a gente está trabalhando, mas tem toda a técnica, a gente está apropriado, adequado a fazer isso aí, toda a proteção que a gente chama para o cérebro, então é bem segura, é um tipo de cirurgia bem segura a ser feito, mas é mais delicada justamente por isso, pelo corte. Normalmente a paciente acaba indo para UTI no pós-operatório, pela rotina e necessidade do tipo de cirurgia mesmo, pode ficar de 1 a 2 dias e requer uma internação aí que gira de 3 a 4 dias, estando tudo bem. A outra cirurgia um pouco mais moderna, né, que nos últimos anos vem crescendo bastante, é a cirurgia via catéter, que é o que a gente chama de angioplastia. Então, uma cirurgia que existe algumas limitações para isso, né, até o grau de entupimento, a anatomia dentro do corpo pode alterar um pouquinho, dificultar um pouco. Então, o cirurgião, né, que normalmente o cirurgião vascular ou cardiovascular que está habilitado a fazer esse tipo de cirurgia, ele vai fazer uma avaliação para ver qual é a cirurgia mais benéfica, qual no entendimento dele ele acha a cirurgia menos agressiva e mais benéfica. Muitas vezes as pessoas estão todas mais aptas, querem muito mais a cirurgia que vai ter um furinho na virilha do que um corte no pescoço, mas muitas vezes essa cirurgia, né, pouco invasiva, a gente chama via catéter, do furinho na virilha, não vai ter uma segurança como a outra cirurgia teria. E ao contrário também acontece, muitas vezes a pessoa acha que a cirurgia aberta é uma cirurgia mais segura e muitas vezes a cirurgia via catéter ela vai estar amplamente, vai conseguir definir da mesma forma, vai conseguir ajudar da mesma forma, com uma segurança maravilhosa também e evitando aí corte e internação um pouquinho mais prolongada. Então a cirurgia por angioplastia, habitualmente ou normalmente a gente faz pela virilha, através da virilha a gente acha o caminho que vai chegar até o pescoço, através de catéteres especiais, técnicas especiais, aparelhagem especial para que isso seja permitido que o médico veja. E ele faz lá, antes mesmo de começar a cirurgia propriamente dita, ele faz um estudo novamente de toda essa região para quantificar um pouquinho melhor essa gordura, fazer algumas medidas e a partir daí ele começa a trabalhar e fazer o desentupimento. A cirurgia convencional, como eu falei, a gente abre o vaso, vai lá e tira toda a gordura que está lá por dentro com materiais especiais e depois fecha esse vaso de novo com fios de sutura que a gente chama especiais, fios cardiovasculares especiais para aquele segmento e para depois seja restabelecido o fluxo. Como eu disse, a cirurgia aberta, normalmente o fluxo fica parado. A gente interrompe o fluxo num segmento até aquele segmento que a gente vai trabalhar e o sangue para o cérebro por essa via ele não passa. A cirurgia via catéter tem essa vantagem. Como a gente trabalha com catéter fino, por mais que esse catéter esteja dentro do vaso,
ele permite que o fluxo de sangue passe durante a cirurgia inteira. Então a gente tem um pouquinho mais de tempo para trabalha com um pouco mais de folga no sentido tempo, porque justamente essa circulação não deixou de passar. E o intuito maior, a diferença grande entre uma cirurgia e outra, é que a cirurgia via cateter a gente não tira a placa de gordura. Essa placa de gordura a gente não consegue tirar com a cirurgia via cateter. E o que é feito então? Por materiais que a gente usa durante essa cirurgia, que chama-se angioplastia, a gente vai lá e aperta toda essa gordura na parede de novo. Então a gente esmaga essa gordura, a gente fragmenta ela. Mesma coisa que se eu colocasse aqui no estúdio aqui, várias caixas ocupando a mesa, me apertando aqui, e de repente eu pego uma prensa e empurro essa caixa todas para o canto da parede, apertando elas bastante, espremendo. Elas vão continuar lá, só que vão abrir um espaço muito maior aqui para mim. Então, basicamente, a angioplastia faz isso. E, juntamente a isso, a gente só não empurra, porque muitas vezes eu vou empurrar uma caixa de papelão, a hora que eu estou empurrando, ela vai ficar fixa lá, mas a primeira que eu tiro a mão, ela já vem um pouquinho para cá. Então, a gente usa-se de rotina, nesse tipo de cirurgia da carótida, na angioplastia, a gente coloca-se um dispositivo que chama-se stent, que é uma estrutura metálica, feita, apropriada, para que se esteja dentro do corpo e para que ela mantenha como se fosse a minha mão empurrando essas caixinhas para lá. Então ela traz basicamente todo aquele segmento que era apertadinho, né, pela gordura, ele coloca muito próximo do valor normal, bem próximo do diâmetro normal daquele vaso que ele tinha naturalmente antes desse entupimento. Então fica-se um pouquinho só dessa gordura presa na parede do vaso, só que antes dela ganhar a corrente sanguínea de novo, existe esse dispositivo que é o stent, que está isolando ele da circulação, evitando que isso aí solte alguns detritos, algum pedaço dessa placa, podendo evoluir para dentro do cérebro e dar algum tipo de derrame. Então a diferença grande entre esses dois tipos de procedimento, cirurgia convencional e angioplastia, é o corte. Na cirurgia convencional a gente retira a placa, costura tudo, tem uma internação um pouquinho mais prolongada. Cirurgia via catéter, a gente precisa ter certeza do caminho, achar todo o caminho, a gente não retira a placa, a gente espreme a placa no cantinho e usa-se o dispositivo que se chama stent para manter essa caixa de gordura, essa placa de gordura aderida à parede. Feito o seu tratamento, né, cirúrgico, seja da forma convencional ou da forma de angioplastia, o segmento sempre vai cair da mesma forma, as medicações vão tender a ser muito próximas, muito semelhantes, e os cuidados não podem deixar de ser tomados, né? Controle da glicose, o abandono do cigarro, melhora do estilo de vida, seja na forma de alimentação, atividade física, controle da pressão para quem está com a pressão desregrada. Então isso tudo vai ajudar com que você não evolua aquilo de novo e possa precisar de algum tipo de cirurgia para frente. Normalmente nesse segmento não é frequente você precisar reoperar, reabordar isso aí, mas pode acontecer. E sempre lembrar que existe o outro lado pode ficar doente e muitas vezes as doenças elas andam bem parecidas, embora nesse segmento ainda elas não são frequentes que tenham o mesmo grau de entupimento ao mesmo tempo. Curtiu o Saúde Mix hoje? Hoje falamos sobre o AVC, sobre a doença, como a placa ela é formada, as formas de tratamento que possam ter. E agora você vai curtir com a Vanessa a nossa programação, que ela tem de bom para falar aí para a gente. Muito obrigado por ter ficado, ter curtido, ter compartilhado. Vanessa, manda ver. Obrigado. Doutor, muito obrigada mais uma vez por trazer essas informações. Vocês viram como é importante cuidar da saúde? Não só da nossa saúde, mas daqueles que a gente tanto ama. Visitar um médico periodicamente, tomar um cuidado com o excesso do álcool, tabagismo, alimentação, ter uma vida saudável, praticar atividades físicas e o melhor, buscar sempre o entretenimento. Quem aqui não gosta de se divertir, não é mesmo? Então, falando em diversão, trago para vocês agora a agenda cultural. E nessa semana acontecerá em Cunha o Festival Verão na Montanha, o qual levará até você o melhor da música, pop, rock e muito mais. O evento iniciará na quinta-feira, dia 24, e irá até domingo, dia 27. Todas as noites, uma banda incrível para você. Só para você ter uma ideia, na quinta-feira, homenagem a Amy Winehouse e David Bowie. Na sexta-feira, uma banda referência de blues no Brasil, Blues Beatles. Quer mais?
Corre lá e confere. É isso aí, a Agenda Cultural e programa Saúde Mix fica por aqui. Aguardo vocês até o próximo programa. Um beijo, tchau, tchau. Saúde Mix. Apoio. Hospital Maternidade Frei Galvão.